Olha, eu, se fosse você, ficaria até o final, porque esse bate-papo vai ser super interessante. Nós vamos falar a importância da questão emocional na sua saúde. Então, para isso, nós vamos convidar Sandra, que ela vai abordar esse tema e eu sei que vai te ajudar bastante. Tudo bom, Sandra? Como vai? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que é essa relação, então, começando a abordar o tema da saúde da mulher, a emoção e que leva ao adoecimento? Como é que funciona isso? Às vezes a gente acha que precisa de um remédio, né, para poder curar uma doença, né? Hoje em dia se fala muito em causa do problema, né? E a causa do problema sempre é psicológica. A gente que cria, né, a doença. Tem o fator genético, eu vou ter. Se a gente ficar com esse pensamento, eu falo que tudo começa na cabeça, né? Se a cabeça tá bem, e a gente tem que policiar os nossos pensamentos o tempo todo. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa. Em janeiro, eu tive um episódio na família, assim, que na época eu não pensei que isso teria me abalado muito. Eu voltei de férias e aí comecei com 39 graus de temperatura, foram 11 dias, tá? E aí tem um livro que eu gosto muito, que é da Cristina Cairo, que é A Linguagem do Corpo, e ele fala exatamente isso, ele fala da parte psicológica, onde a doença é gerada. E ele fala exatamente um ano após o episódio, um exemplo do câncer de mama, do episódio mais marcante, a doença vai vir à tona, digamos assim. No meu caso, de temperatura de febre, eu me lembrei, nossa, vou dar uma olhada no livro, porque não, né, fiz inúmeros exames, não se achou qual foi o vírus que eu tive, dengue, chikungunya, o que imaginar de exames eu fiz. E aí, enquanto ficou naquele período ali da suspeita da dengue, não pude usar os óleos essenciais, né, tive que ficar só controlando a temperatura. E aí eu peguei o livro, e no livro falava que febre, né, tinha a ver com raiva, um episódio de raiva, tá? E eu pensava, nossa, eu não sinto raiva, né? Não senti raiva. Aí comecei a analisar o episódio que tinha me acontecido, e realmente, o que aconteceu? Não tomei remédio algum, fiz, que eu sou muito da coisa do natural, né? Eu venho fazendo isso há anos, né, buscando quanto mais natural possível. Não quer dizer que eu não vá usar um remédio, um medicamento, um alopático. Se tiver necessidade, como foi nesse caso aí, eu tive que usar. Só que quando eu comecei a analisar e curar a parte psicológica, digamos assim, do sentimento, né, que eu comecei a melhorar. Eu fui infectologista, né? E eu tenho mestrado em psiquiatria e ciência do comportamento. Como é que eu não me dei conta disso, né? Só que a gente vai esquecendo. Por quê? Porque a gente tem que estar o tempo todo policiando os pensamentos. A minha mãe teve câncer de mama, né? Agora vão fazer 10 anos em julho. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre a questão genética, né? E aí achei vários artigos onde comprova, sim, que tem o fator genético, né? No meu caso, é um fator pequeno. E se a gente for analisar todas as doenças, elas têm em torno de 20% que o fator genético vai nos influenciar. Mas eu consigo, inclusive, diminuir isso como? Com saúde. Como é que eu tenho saúde? Alimentação, né? Regrada, né? Mais natural possível. Eu falo que hoje em dia a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Tem isso. Atividade física e pensamento. Gratidão, né? Sentimentos. Saber trabalhar com os nossos sentimentos. E no caso da mama, fala que normalmente é com o sexo masculino. Inclusive, tem estudos já que comprovam, né? Qual é a relação da mama direita, da mama esquerda, e tudo tem a ver com o sentimento, e nesse caso, normalmente é com pai, com mãe ou com marido, né? Que vai ter essa questão do sentimento de inferioridade, de insultos, né? Não é uma violência verbal, digamos assim, e essa mulher vai
somatizando tudo isso, né? Então, eu tentei, com isso, também explicar isso para as minhas irmãs. Claro que a gente faz os exames, né, periodicamente, a minha mãe também, justamente porque, se vir a ter a doença, conseguir eliminar, digamos assim, ou tratar no início. E eu falo muito em prevenção, né? Que é o quê? É a gente tentar usar as coisas a nosso favor para justamente não vir a ter. Não é descobrir precocemente, é não ter. Né? E como que a gente vai conseguir não ter? Tratando o psicológico. Como que eu consigo tratar esse psicológico com alopáticos? Não, eu consigo tratar de forma natural, com pensamentos, né? Policiando os pensamentos. Eu uso muito a questão dos óleos essenciais, porque não tem como. Aí eu comecei a analisar a questão da raiva ali, que eu falei para vocês. Às vezes, realmente, tu sai do prumo, tanto no trabalho, na família, né? Então, o momento de tu perceber isso, se policiar, né, no perceber e se autorregular, que é o que eu uso muito com as crianças, né? De perceber, de nomear os sentimentos e tudo bem, não tem problema tu ter, né, esse sentimento de raiva desde que tu percebeu que é isso, que é uma coisa que não te faz bem e tu vai lá, vou pingar um óleo na mão, vou inalar, vou relaxar para tentar sair daquele foco e poder não sentir esse sentimento. O que acontece com as mulheres é que a gente fica remoendo, né, esses sentimentos, e isso ao longo dos anos, que é no caso que nem eu falo da minha mãe. E por mais que eu tente, né, falar e converso com as minhas irmãs e mostro e explico, duas já tiveram que mexer na mama. Graças a Deus, né, sempre é algo benigno, não, mas tiveram que mexer, tirar, né, uma tirou todo um setor. Eu sou a mais velha, né, das duas, e até agora não tive nada, né, venho controlando, a gente descobriu esse câncer de mama da minha mãe na minha gestação, né, e aí eu consegui controlar essa questão psicológica, digamos assim, né, de poder entender que aquilo era um aprendizado, né? E realmente minha mãe não teria tirado tão de letra a questão do tratamento se não fosse pela Gabriela. E hoje em dia eu falo que ela já está muito melhor do que ela era nessa questão psicológica, mas ela continua remoendo, né, essas coisas de sentimentos. E eu falo que se a gente não coloca para fora ou não percebe, né, que está desregulada, que teve algo que te desequilibrou. Um exemplo, a ansiedade, né? Eu estou muito ansiosa. Eu falo aqui em casa que a gente está muito animada, tá? Para trocar a palavra por uma palavra boa, digamos assim. Então, isso também faz parte do autorregular. Tu percebeu, tu vai tentar tirar o foco daquilo. Como? Eu uso os óleos essenciais. Eu vou ali, pingo um óleo na mão, inalo ou coloco no difusor. Eu consigo sair daquele foco, perceber que aquilo está me atrapalhando, voltar, digamos assim, me centrar para poder resolver o problema. Tá? Isso seria, desculpa, mas isso seria policiar teus pensamentos? Quando tu fala em policiar, o que seria na prática? Que tipo de pensamentos? Um exemplo prático. Estou no trabalho, tive algo que me irritou, né? Ou um problema que eu tenho que resolver. O que vai acontecer? Ao invés de eu ir lá, só vem coisa ruim no momento, digamos assim, na cabeça, né? Ou a vontade de, sei lá, esganar alguém, que nem eu falo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha sala, vou pingar o óleo essencial ou vou passar. Um exemplo simples, digamos assim, né? Pinguei o óleo essencial, eu posso fazer isso com uma água, com gás, com limão, tá? Eu falo que um protetor para o câncer de mama, por exemplo, é o limoneno, tá? Que tem nos cítricos. Então, eu tento usar a maior quantidade possível, digamos assim, de
de cítricos. Então, só o aroma do cítrico já vai fazer com que eu inale, vá lá para o meu bulbo olfatório, vai passar para o meu hipotálamo e vai me dar aquela sensação de alegria. Tá? Então, se me acontecer uma coisa muito triste, o que eu posso fazer? Exatamente isso, comer uma laranja, mascar uma casca de laranja, pingar um óleo essencial na mão, tá? E essa questão é de perceber, só que o que acontece muitas vezes é a gente não se olhar, não perceber isso. E a raiva, que nem falo, ou então a ansiedade vai fazer com que a gente fale coisas que depois a gente se arrependa, né? Ou vai criar situações com que a gente depois não consiga resolver. E essa questão de policiar os pensamentos, né? Ou de vem um pensamento ruim, eu tento trocar por um pensamento bom. Tá? Não é fácil, né? Só que Como é que tu ensina a pessoa a transmutar esse pensamento? Primeiro é perceber que tu tá pensando aquilo, né? Porque na correria do dia a dia, né? Que nem eu falo muito com a minha filha, tá triste, aconteceu algum episódio, né? Que ficou muito chateada. Tudo bem, não tem problema ficar chateado, só que tu tem que te dar conta que tu tá chateada, né? E tentar reverter isso. Por quê? Porque as coisas dos outros, o pensamento dos outros, a gente não consegue mudar, né? A gente consegue mudar os nossos pensamentos. Então, agradecendo é uma forma. Agradecer, tipo assim, eu tô muito chateada com o trabalho. Eu começo a fazer o quê? Começo a agradecer os colegas que eu tenho, o trabalho que eu tenho, né? Por quê? Porque aí simplesmente a coisa ruim some, desaparece. Tá? Porque eu estou usando também o sentimento da gratidão. E se eu usar um óleo essencial, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou estimular com as plantas, como se fosse um chá. Tá? Quando eu estou mais agitada, o que a avó da gente fazia? Um chá de camomila. Né? Por quê? Porque a camomila é calmante. Ela vai, só o aroma dela, lá no meu hipotálamo, né? Vai fazer com que eu consiga relaxar, acalmar. A mesma coisa com o cítrico. O cítrico vai fazer o que comigo? Vai me dar esse sentimento de alegria, de disposição, né? A gente fala que ele faz um detox no organismo. É justamente por isso, né? Porque ele vai agir no teu corpo diretamente no cérebro, digamos assim, né? Lá no teu hipotálamo, com a sensação de felicidade. E às vezes a gente não percebe isso. Tu começa a perceber isso quando tu começa a estudar, digamos assim, a causa da doença. E praticamente todas as causas das doenças vêm da onde? Dos sentimentos, dos pensamentos, né? Claro, já não estou falando da questão da saúde, que tem muito a ver com a alimentação, né? Eu falo que a gente está sempre intoxicado, digamos assim, inflamado. Por quê? Porque a gente faz o tempo todo inflamação, né? Que é como? Comendo mal, estressando, né? Correndo, não praticando atividade física. Eu falo que a gente quer sempre... Eu tenho muito um sentimento assim, de cuidar do outro, de toda a família. Só que em janeiro passado, eu percebi que para eu cuidar dos outros, eu preciso estar bem. Né? Primeiro, depois eu vou poder cuidar do outro. Então, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar. Então, a minha atividade física, eu preciso fazer para quê? Para que o meu organismo esteja bem. E o nosso organismo está o tempo todo tentando estar em equilíbrio. E a gente está o tempo todo tentando tirar ele do equilíbrio, né? Ou com o estresse, né? Ou com uma alimentação, ou com pensamentos ruins. E nessa correria que a gente anda, e tipo assim, jornal, por exemplo, informação ruim, eu não vejo nunca. Não dá, né? A gente fica contaminado. Não. Por quê? Porque não me faz bem. É uma coisa que não me faz bem. Então, são coisas que eu eliminei, digamos assim, eu não uso. Com meu pai, já tentei isso, não consigo fazer com que ele não veja um noticiário. Né? Eu tento fazer com que ele desacelere. Ele tem 70 anos.
né? Só que é muito complicado a gente perceber e mudar ou concordar de mudar, né? Ele agora, com o uso dos óleos, ele tem percebido, às vezes, tipo assim, eu uso tal óleo e consigo dormir a noite toda, né? Agora teve um período que a minha mãe estava aqui, que a gente estava com essa questão de consultas e tal, e aí ele ficou sozinho. Ele ligou para perguntar qual era o óleo essencial que ela colocava no difusor, porque ele não estava conseguindo dormir bem, porque quem faz essa parte normalmente é ela, né? Então, são coisas assim de tu perceber, é uma coisa simples, né? É que nem a criança, só que a gente não está acostumado a fazer isso. Não está acostumado a nomear sentimento, não está acostumado a perceber, né? Ou se autorregular, porque quando eu percebo, é a mesma coisa que eu falo, isso eu posso usar com quem? Com autista, né? Com depressão, de perceber que eu estou começando com aquele sentimento, então eu vou ter que sair daquele foco, vou ter que fazer outra coisa, né? Ler frases de autoafirmação, digamos assim, frases positivas, né? Por quê? Por que a gente fala de ler em voz alta também? Que é justamente para te tirar o foco. Só que é mais difícil, né? Tu tá num ambiente de trabalho e aí tu vai parar para ler uma frase ou vai ler uma frase em voz alta. Então eu falo às vezes até para as crianças de criar um mantra, uma musiquinha, né? De palavras boas que ela possa ficar pensando nessa musiquinha quando acontece alguma coisa que desregule ela, né? Que vai chatear ou vai deixar ansiosa, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pensar naquela musiquinha. Se ela tiver com óleo essencial, ela vai passar, vai inalar o óleo essencial. Só que com a criança é mais difícil. Primeiro a gente vai ter que fazer isso. Conosco é mais fácil. Por quê? Porque a gente é adulto, né? E a gente sabe as consequências. Então, assim, eu sei que se eu tiver os meus sentimentos desregulados, como no caso ali que eu tive episódio de raiva e não tinha percebido, digamos assim, como a tristeza vai ter problema de pulmão. Olha que interessante. Cada órgão é algo diferente, então. É algo diferente. E quando eu fui apresentada, que eu falei do livro, na época eu li, eu tive um problema no pulmão, e aí eu disse, não tem nada a ver comigo, né? Aí voltei naquilo de novo, porque não estava conseguindo melhorar, enfim. Li novamente, e aí comecei a analisar, e tinha todo sentido. Tá? Isso foi em 2019. A partir dali, eu comecei cada vez mais a estudar exatamente isso. A doença e o sentimento. Né? E como tratar esse sentimento para que eu conseguisse me libertar da doença. Né? Então, a causa está sempre ligada ao sentimento e ao psicológico. Olha, então qualquer tipo de doença está ligada a isso. Está ligada a isso. Só adoece porque está tendo um desequilíbrio de sentimento, um desequilíbrio psicológico, né? E a gente muitas vezes deixa isso passar batido. Um exemplo, eu falei do pulmão, a tristeza. A pessoa vai ficando tão triste, que não consegue perceber. Aí ela começa com problemas respiratórios, aí ela começa a tomar um monte de medicações, né? Para conseguir sair do quadro, né? Para conseguir melhorar. Só que daí a pouco vai acontecer novamente. Por quê? Porque ela não tratou o psicológico, porque ela não tratou o sentimento. Olha só que interessante, né? Tem que estar sempre atenta às suas emoções, às suas relações, com quem que você convive. Imagine uma mulher que vive um relacionamento tóxico. O que não pode acontecer com essa mulher? Exatamente isso. Muitos pacientes que conseguem obter a cura, digamos assim, eles conseguem entender, né, qual é o problema psicológico. Claro que todo o tratamento que tu vai fazer de um câncer não é um tratamento fácil, né? Só que aí tu tem que tratar todo o psicológico daquela situação, né? Porque a primeira coisa é o quê? Por que comigo, né? O que eu fiz para estar passando por isso? Chega uma hora que tu não aguenta o cansaço físico, né? Porque te debilita bastante. E aí tu ainda tem que pensar no sentimento, o que foi que causou aquilo.
Mas já tem artigos publicados que muitos pacientes conseguem tratar, digamos assim, ou se recuperar ou eliminar aquela doença através do psicológico. Claro que o quê? O psicológico vai fazer com que tu consiga retomar a tua saúde, né? Eu não estou falando para ti não usar um medicamento, um alopático. Tu vai ter que fazer isso né? Porque tu já está com a doença. Tu vai ter que combater ela. E, além de tudo, vai ter que conseguir equilibrar o psicológico. Então, o que eu falo da prevenção? Da gente conseguir cuidar do psicológico antes que a doença apareça. Olha só que interessante. E outra coisa também é da gente tentar fazer isso de forma natural. Né? Não tá, eu tô depressiva, então vou usar vários medicamentos alopáticos. Não, se eu percebi que eu estou desequilibrada, eu posso tentar buscar. Claro que tem a questão química também, né? Dependendo o nível que tu estás, né? Da depressão, ou tipo um câncer. Não tem como tu não tratar um câncer com alopático, com quimioterapia, com cirurgias. Mas tu vai fazer o quê? Tu vai tentar equilibrar o teu psicológico também. O que eu falo é da gente conseguir tratar e equilibrar o psicológico preventivamente para justamente não ter a doença ou não desenvolver a doença. No caso de ser algum histórico genético. Pode se mudar, então, toda essa questão genética. A mãe teve câncer de mama, o que a mulher pode fazer para não ter esse câncer, por exemplo? Principalmente equilibrar essa questão de sentimento de pai, de marido, do sexo oposto, tá? Ou, às vezes, se for a mama direita, às vezes tem a ver com a mãe também. A direita é com a mãe. E a esquerda é sexo masculino. Olha, tá? Não sabia disso. E tem a ver com sentimento de inferioridade, com sentimento de angústia, né? De estar com aquilo preso ali. Então, tu vai ter que tratar isso para que tu não sinta isso, né? Ou então, tipo, uma traição. Também tem a ver com tu desenvolver um câncer de mama. Se tu ficar fazendo o quê? Como é que eu vou dizer assim? Contemplando, ou melhor, ficar pensando nesse sentimento. Né? Eu falo que assim, ó, tudo bem se tu teve um rompimento, terminou um relacionamento, um exemplo, né? Ou teve uma traição, tu vai viver o teu luto, né? Não é fácil. Tu vai viver o teu luto e deu. Tu chorou, tu teve o momento do teu luto e bola para frente. Não é fácil. Por isso que eu estou dizendo que às vezes tu tem que procurar auxílio, né? Tanto nessa questão de psicólogos, de os óleos essenciais, né? Um tratamento mais natural possível. Para quê? Para que tu consiga seguir a tua vida com o teu psicológico bem. Passou. Eu passei por aquilo, né? Eu tive esse meu momento do luto, eu entendi. E aí agora eu preciso não pensar mais nisso. Mas é complicado não pensar. Então é justamente isso de policiar o pensamento. Quando vem um pensamento ruim, tu vai tentar substituir por um pensamento bom. Criar novos hábitos, né? Criar novos hábitos, isso mesmo. E eu, desde esse episódio que eu digo, 2019, ali que me aconteceu do pulmão, que eu comecei a analisar mais isso, que eu comecei a estudar mais essa questão também do câncer de mama, né? De como prevenir, como não ter a doença, não como diagnosticar precocemente, né? Mas sim de como tentar prevenir. E a maioria das doenças a gente vai conseguir se a gente tiver a nossa imunidade boa. E eu vou conseguir ter a minha imunidade boa como? Né? Fazendo uma dieta mais natural possível, tentando diminuir o número de sintéticos da vida, que eu falo, né? Porque tudo que a gente usa hoje em dia tem sintéticos. Então, tentar diminuir, substituir por coisas mais naturais possíveis, tentar ter um hábito regular de uma atividade física, nem que seja uma caminhada, né? Uma caminhada de 20 minutos. Eu consigo fazer uma caminhada 2 vezes na semana, 30 minutos. Perfeito. É o teu momento.
né? Eu falo que é o momento contigo, que aí tu vai pensar, e aí sim tu vai perceber como tu consegue policiar os teus pensamentos, porque vai vir um pensamento ruim ou alguma coisa assim, tu vai conseguir trocar por um pensamento bom. Às vezes não é fácil trocar por um pensamento bom, tu vai ficar repetindo, por isso que eu falo do auxílio dos óleos essenciais. Eu tenho um que eu falo que é para eu manter o réu primário, né? Que é quando tu tem aquele momento realmente de querer esganar alguém ou tá muito chateada, tu vai lá e inala o óleo essencial, passa ele um pouquinho, tu simplesmente some aquela sensação, aquele sentimento, e tu consegue ir lá e resolver o teu problema, né? Tu conseguiu tirar o foco daquele pensamento e trocar por coisas boas. Mesma coisa com um chá de camomila, onde vai te acalmar, uma água com limão, né? Comer uma laranja, vai conseguir... Oi? Tudo isso ajuda, né, Sandra? Mas assim, ó, eu acho que tu conseguiu passar a tua mensagem de que hoje, mesmo vivendo em tempos conturbados, difíceis, a gente pode tentar buscar, e é necessário, ter o maior controle das nossas emoções no dia a dia, através de policiar o que tu pensa, o que tu sente e também o que tu fala, porque as palavras também têm força, né? Tem muita força. Então, eu quero te agradecer a oportunidade de poder dividir todo esse teu conhecimento, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Obrigada. Um abraço perfumado para todo mundo, né? E qual é a mensagem que tu passa para essa mulher que está totalmente perdida, desestruturada, está sentada no sofá ali nos escutando, sem saber que rumo tomar? Que é possível a gente conseguir se autorregular, é possível a gente ter pensamentos bons, né? Com certeza ela tem algum motivo para agradecer, né? Com certeza ela tem pelo menos ou um trabalho ou uma comida, né? Ela tem um motivo para agradecer, tentar agradecer sempre. Na verdade, se eu falo assim, que a gente consegue conquistar a vida que a gente quer, agradecendo a vida que a gente tem, né? Por quê? Porque o trabalho que eu tenho hoje é o que está me mantendo, né? Eu posso ficar pensando, imaginando, sonhando com o trabalho que eu quero vir a ter. Mas o que eu tenho no momento presente, eu tenho que saber agradecer, aproveitar o momento presente. E outra coisa, principalmente mãe, mulher, a gente nunca vai dar conta de tudo, tá? Eu falo às vezes que chega a casa está toda bagunçada, porque eu não dou conta disso, daquele outro. A gente não vai dar conta e tá tudo bem, tá? Não precisa, né, Sandra? Não, porque as outras mães também, é aquela coisa que eu falo da maternidade ideal, né? Que não nos contavam, parecia que era tudo lindo, maravilhoso, né? Que não tinha obstáculos. E eu falo que tipo, a minha amamentação foi tão tranquila, porque eu estava tão preparada para ser tão horrível, que foi super tranquila. Justamente por quê? Porque eu estava preparada, eu sabia como poderia ser, né? E, no fim, eu estava tão preparada que foi super tranquilo. Perfeito. Então, tá, Sandra, muito obrigada, um grande abraço por essa obrigada, igualmente, obrigada. Um abraço.